7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você acessou a plataforma canal Legiões de Apolo, a linha de frente na defesa das belas artes. Aproveite a oportunidade e inscreva-se agora neste canal e acione também o sino de notificações para ver sempre novos vídeos e arquivos aqui postados. E não esqueça também de maratonar arquivos mais antigos desta plataforma. Fazendo isso, você colabora ativamente com o projeto histórico, cultural e artístico deste canal. Audiobook: um conto de terror gótico inspirado no espírito byroniano na província de São Paulo de Campos de Piratininga. Adaptado no formato exclusivo para esta plataforma. Obra de minha autoria, intitulada O Fantasma da Cripta da Sé, escrito originalmente no ano de 1998. Madre Igreja, pilar eterno da fé, onde reina fecundo a mais viva crença na ressurreição da nossa alma após a morte em Cristo. Venho aqui confessar meus pecados e minhas faltas, oriundas de meus pensamentos mais vis. Cristão por batismo e tradição de meus avós paternos e maternos, cresci dentro de teus domínios, procurando ser o mais fiel devoto, não faltando nunca às missas e aos eventos e festas da cristandade, dentro do calendário romano. Quando entro aqui, sinto uma paz e um conforto sublime. Nem a baixeza da terra, nem a grandeza do céu. Porém, é um lugar intermediário entre Deus e os homens de boa vontade. É um lugar grandioso e nobre, constituído por gente que um dia pensou a ideia do sagrado de forma perfeitamente artística, seguindo os traços marcantes da fé. Um lugar de retiro, de oração e reflexões, aonde ajoelho-me triste e sozinho, fecho meus olhos e peço ao Todo-Poderoso que me livre das fornicações mundanas e dos pecados do corpo, das aparições demoníacas que atormentam nossas almas. A Catedral da Sé, no centro da cidade de São Paulo, sempre foi para mim um ponto turístico de cunho religioso, ideal para uma pausa e visitação. Sua arquitetura gótica impressiona até os mais broncos indivíduos, sendo realmente uma obra de arte magnânima a céu aberto, exposta ao público como ponto central, testemunho do fundamento da cidade pela antiga ordem jesuítica do beatificado Padre José de Anchieta. Seu idealizador, o alemão Maximilian Hell, procurou seguir o estilo das grandes catedrais da Europa, aprovados pelo cardeal Dom José Gaspar da Fonseca, por volta do ano de 1913. Das minhas erranças e peregrinações pelo grande centro, na compra de livros raros para a minha biblioteca, acabei conhecendo uma bela jovem rameira, de nome Ivone. Doce criatura de cabelos negros como a escuridão da noite, olhos de um azul celeste divinizados de tanta beleza. Jovial ninfa, saída dos livros da mitologia grega, perdida no submundo da luxúria e do prazer. E foi assim, atraído por esta Vênus,
que acabei apaixonado por seus encantos, tornando-me, com o passar do tempo, não apenas o seu admirador exclusivo, mas também seu devoto, e agora seu fiel amante, admirador de todas as horas. E assim deixei-me levar por longos 5 anos, arrastado a todo tipo de devaneios e sonhos, que em seus braços ganhavam a forma ideal da felicidade e do paraíso, onde seu rosto lindo era sempre uma luz brilhando no meu caminho, dando um sentido para a minha vida. Minha devoção religiosa com o tempo acabou comprometida, porque todas as vezes que eu saía da catedral, inevitavelmente me encontrava com Ivone. Pelas proximidades do grande centro histórico da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, nos entornos das principais ruas, próximos à Catedral da Sé, uma multidão de gente perambulando de um lado para outro, e eu me encontrava agora passeando com a minha musa livremente em meio ao turbilhão apressado da humanidade. Com a minha musa Ivone ao meu lado, as visitações à Catedral da Sé ganharam outra dimensão, aquela do tamanho do paraíso. E ela sempre comentava comigo que abaixo do altar principal havia uma entrada subterrânea que conduzia os visitantes a uma escadaria toda entalhada em mármore de Carrara, que dava para uma cripta mais restrita. Ivone, apesar da vida que levava, tinha lá a sua devoção religiosa significativa e no seu tempo livre refugiava-se na Catedral da Sé como uma Madalena, conhecida pelas Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sozinha ou acompanhada da minha pessoa, fazia suas orações, adentrando no conforto deste majestoso palácio espiritual. Lembro-me perfeitamente, e foi em uma terça-feira de inverno que eu havia encontrado com Ivone, logo após passearmos juntos pela Praça João Mendes, indo em direção à Rua da Glória e dos Estudantes na Liberdade, e em seguida fomos à Catedral da Sé e resolvemos então visitar a cripta que tanto Ivone me falava. E lá fomos nós então adentrando pelas escadarias em declínio subterrâneo que nos conduzia a este reduto de silêncio e oração. A grandiosa capela subterrânea da cripta foi construída em forma de cruz, com características góticas medievais marcantes, que abrigavam em seu interior um altar suntuoso em mármore e diversos túmulos de cardeais e arcebispos que fizeram parte da rica história de São Paulo antiga. Observei atento, em uma contemplação arrebatadora, os túmulos em bronze e também em mármore dos ilustres Padre Diogo Antônio Feijó e do cacique índio Tibiriçá, considerado o primeiro cidadão da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga. Por alguns instantes, eu e Ivone ficamos em silêncio, sentados nos estofados vermelhos dos bancos de madeiras de lei, e somente nós dois estávamos ali observando o teto da capela com finíssimo acabamento em arcos e espirais em ângulos geométricos, completamente sublimes pela exatidão da medida perfeita, uma dignidade de poder eclesiástico invejável e de grande valor arquitetônico. E assim passamos aquela tarde. As horas se arrastaram e fizemos nossas orações
envolto neste silêncio sagrado. Fechamos por muitos instantes os nossos olhos e, ao abri-los, percebemos que o zelador da cripta havia apagado as luzes e fechado a cripta pelo lado de fora. O mesmo não havia notado a nossa presença ali dentro, de modo que ficamos presos naquele recinto fechado, agora de aspecto lúgubre. E foi exatamente neste meio tempo que deparamo-nos com algo quase indizível em palavras, onde uma luz azulada em fogo fátuo tomava a forma de um espectro reluzente de estatura alta e brilhoso, com um enorme candelabro em uma de suas mãos. E ainda mais, estávamos presos lá dentro da cripta agora. A imagem assustadora e fantasmagórica arrastou-se lentamente diante de nossos olhos de um lado para outro, como alguém que se debate atormentado por décadas. Aromas estranhos de cravo, dama da noite e murta puderam ser inalados por nossos olfatos. Uma brisa que não se sabia ao certo de onde vinha soprou sobre nossos rostos, enchendo-nos de um terror peculiar, seguido de uma sensação estranha, um misto de medo e pavor por dar-se conta de que não estávamos ali sozinhos. Agarrei firme as mãos da minha amada, que mesmo pálida e trêmula, ainda conservava-se bela e encantadora. Porém, muito apavorada, insistiu que saíssemos dali imediatamente o mais rápido possível. E assim, sem olhar para trás, subimos correndo as escadarias e batemos no grande portão de ferro para que o zelador abrisse imediatamente aquelas portas. Acreditem se quiserem, mas foi assim que fizemos, enquanto o terrível fantasma perambulava reluzente pelo recinto interno daquela cripta. Ouvimos barulhos de chave e logo o portão de ferro foi aberto e o zelador pediu desculpas por ter trancado eu e Ivone lá dentro, alegando que não havia notado nossa presença quando fechou e apagou as luzes da capela. Saímos dali de dentro, pálidos, e comunicamos a ele o que havíamos visto lá dentro, o que a ele causou um ar de zombaria pela nossa absurda narração. Próximo à sacristia, de fronte à entrada da cripta, deparamo-nos com um órgão de fino acabamento artístico de fabricação italiana, instalado ali por volta do ano de 1954, em um banco maciço do qual o zelador pediu para sentarmos, devido nosso aspecto de pavor perante aquilo que narramos a ele, ou seja, a aparição daquele espectro horrendo, todo reluzente. Enquanto o zelador retirou-se a buscar um copo com água para nos acalmar, vimos diante de nós mais uma vez o vulto espectral, agora subindo as escadas da capela e saindo e passando próximo a nós, indo esconder-se por trás daquele imponente instrumento musical. E em seguida, em velocidade vertiginosa, entoou furiosamente notas musicais em compassadas escalas rítmicas, dissonantes, em uma tocata e fuga do conhecido padre e músico mineiro, Padre José Maurício Nunes Garcia. Para nosso maior espanto, o maestro deste belíssimo improviso para órgão era o próprio fantasma, visto lá de dentro da capela da cripta, o que fazia entoar aquele espetáculo musical arrepiante,
onde os ecos encheram todos os espaços da catedral pela sua nave principal de 1.600 metros quadrados, seguindo nas direções dos espaços onde estão expostos os imponentes quadros da Mãe de Cristo e do Apóstolo Paulo. E assim assistimos por 5 minutos àquele concerto macabro, o tempo suficiente para o retorno do zelador com o copo de água e a companhia do arcebispo da catedral, que julgou imediatamente ser um de nós a tocar no instrumento musical sem permissão oficial de sua autoridade. Alguns curiosos que estavam naquela tarde dentro da Catedral da Sé também se aproximaram de nós para saber o que estava de fato ocorrendo, e neste meio tempo tudo ficou em silêncio e o fantasma desapareceu como um sopro vindo do além. O arcebispo, após acalmar-nos, compreendeu perfeitamente aquele fato inusitado e acabou explicando não somente a nós, mas aos curiosos ali presentes, que se tratava de um fantasma realmente, já há muito conhecido por ele e pelo zelador, e que o fato ocorrido ali deveria ficar em segredo para não provocar pânico nas pessoas. Pois, segundo ele, o fantasma de um cardeal que já havia morrido em condições suspeitas de suicídio em pecado por um caso secreto com uma mundana e quebrado assim seu voto de castidade, este que foi ali mesmo sepultado, ele seria então o assustador espectro que apareceu e depois de reluzir na cripta, acabou por sair de lá e tocar aquelas notas dissonantes e compassadas no órgão da Catedral da Praça da Sé. Após este esclarecimento significativo por parte do arcebispo, saímos da catedral, eu e Ivone, e seguimos em silêncio no meio da Praça da Sé, desaparecendo daquele cenário descrito aqui nesta história.